De advocacy, diretora executiva da Associação Brasileira de Asma Grave, cofundadora também. A associação nasceu em 2019, ali com o objetivo de, primeiro, compartilhar informação com o paciente, divulgar informação correta e segura, e dali a gente, desde então, tem ampliado as nossas ações para cada vez mais trabalhar em conjunto também com a sociedade civil e outras sociedades para que a gente consiga melhorar o cenário da asma, dado que eu sei hoje também. Bom, Ju, em relação a desafios, são vários. O advocacy, ele não tem uma definição específica, O advocacy, ele é um conjunto de ações que trabalham pela mobilização de uma política, uma mobilização social, para a gente conseguir chegar no resultado de uma política pública efetiva. E ali, como sociedade civil organizada, na ASBAG, a nossa principal missão é traduzir, principalmente, traduzir tudo isso para os pacientes, para a população, traduzir tudo que a gente tem de científico e também as necessidades do paciente. Então a gente faz essa ponte entre a sociedade e os tomadores de decisão, gestores públicos, para que a gente consiga, de alguma forma, alcançar o acesso de fato do tratamento, do diagnóstico, para o paciente. Então isso a gente consegue fazer de várias formas, Eu acho que, pensando pela definição, pela definição básica da advocacy, todos nós fazemos advocacy todos os dias, todos nós, de alguma forma, a gente está trabalhando por alguma iniciativa, alguma mobilização para alcançar os resultados que a gente necessita hoje nos nossos sistemas de saúde. Então, desde o acompanhamento, a escuta, o assistencialismo que a gente faz dentro da associação para os pacientes, a ASBAG atua com ajuda ao acesso a uma consulta gratuita com o pneumologista, com o fisioterapeuta, mas hoje principalmente na questão do trabalho com advocacy políticas públicas, com campanhas de mobilização. Um exemplo foi a campanha que nós fizemos para o PCDT. Na verdade, a gente já fala sobre a atualização de PCDT há alguns anos. Nós fomos passando por algumas etapas ali no cenário da asma desde 2007 que a gente tem essa questão, mas desde 2019, quando a associação foi fundada, a gente começou a entender o que falta, como que a gente pode, como sociedade civil, contribuir para esse acesso. E ali nós começamos uma campanha, além de notificar oficial o Ministério da Saúde, a gente fez uma campanha nas mídias sociais, onde a gente conseguiu um engajamento bastante grande da população mesmo em geral, esse compartilhamento da necessidade de atualização do PCDT, e outras instituições também se engajaram com isso, que resultou aí na abertura também da análise da atualização do PCDT. A gente sempre, nas discussões, a gente escuta e a gente conversa muito sobre linhas de cuidado, sobre como promover o acesso na atenção primária, o acesso ao diagnóstico, na atenção primária, uma série de questões, de desafios que o paciente enfrenta em toda essa jornada do paciente. E a gente entende que para a asma, para a DPOC já está um pouco mais estruturado, e para a asma a gente ainda está engateando, infelizmente, mesmo que seja uma doença tão incidente, Então entendemos que talvez uma política nacional de atenção à pessoa com asma poderia, ali de alguma maneira, estruturar e melhorar essa gestão de todo o fluxo do paciente dentro do sistema. Então nós desenhamos também um projeto de política nacional de atenção à pessoa com asma, que já está sendo apresentado no âmbito federal, para, de alguma forma, a gente tentar fazer com que isso se torne uma política institucional, para que não fique a cargo de cada município, porque a gente sabe que, apesar de tudo isso, que foi falado nas apresentações passadas, alguém levantou também essa questão, não acontece de forma igual para todas as regiões, para todos os municípios. Tem município que
não segue linha de cuidado, tem UBSs, enfim, onde os profissionais nem sabem que pode ter acesso, aliás, que deve acessar essa linha de cuidado para o atendimento do paciente. Então, talvez uma política não possa, né, de cima de começar a organizar esses fluxos, é o que a gente espera, porque apesar da gente precisar ter esses movimentos de conversação nos municípios, capacitação das equipes, patrociamento, tudo isso é extremamente necessário, algo que a gente já pode fazer desde já, e aí eu não tenho expertise para falar sobre isso, porque o meu lado, a minha visão e atuação é aqui junto do paciente, mas a gente precisa, em paralelo, trabalhar por políticas públicas efetivas, né, para fazer isso tudo acontecer de fato e que se torne algo perene, que o tratamento, o diagnóstico da asma, tendo esse acesso, ele não seja de acordo com o governo, que ele não seja sazonal, mas que ele seja, de fato, algo efetivo que funcione. Então, a gente só consegue, de fato, mudar se a gente tem políticas que funcionam. Então, a Associação de Asma Grave hoje atua fortemente com isso, né? A gente tem tentado profissionalizar cada vez mais o advocacy dentro da associação, porque foi a maneira que a gente enxergou de promover, de fato, esse acesso. Além disso, a gente tem projetos de educação continuada para o profissional da saúde, a gente tem educação para o paciente, no nosso site tem diversas cartilhas muito rápidas e simples que o paciente pode acessar, são cartilhas digitais, por vídeo, para a gente fugir um pouco do tradicional das cartilhas, onde a gente tem que ler, e a gente sabe que, infelizmente, o paciente, a sociedade em geral, né, pega a cartilha e guarda na pasta e no dele. Então, a gente criou esse formato de cartilha em vídeo e tem funcionado. A gente tem o nosso canal no YouTube, onde tem praticamente uma enciclopédia lá de informações, podcasts. Então, são várias iniciativas para tentar atingir o público leigo, para tentar atingir a população em geral. Porque quando minha filha foi diagnosticada, eu fiz parte desse público, né, com uma carência muito grande de letramento de saúde, né, a nossa sociedade, infelizmente, a gente só busca saber sobre, se inteirar, né, se empoderar sobre alguns assuntos quando a gente passa pela realidade. Então, quando minha filha foi diagnosticada em 2015, eu não sabia, nunca nem tinha ouvido falar sobre asma. Eu sabia o que era bronquite, porque até os 3 anos ela foi tratada como bronquite, o embaixador, ninguém fechava o diagnóstico porque ela ainda não tinha 4, 5 anos. Depois da primeira crise é que veio o diagnóstico, e ali, quando eu comecei a fazer pesquisas, eu achei que minha filha ia morrer em poucos meses, porque era só das piores coisas que a gente lê no Dr. Google, né? E então a associação também veio com essa missão da gente melhorar a comunicação em saúde, a gente traduzir, transmitir isso, colocar em pauta na mídia a asma, manter sempre isso em destaque, em pauta. A gente precisa estar falando o tempo todo sobre o assunto. Para nós aqui se torna meio óbvio, a gente está o tempo todo, o ano todo falando sobre asma, tem hora que a gente fala, não, tem pessoas ainda sendo diagnosticadas que não sabem o que tem pessoas que já são diagnosticadas há 10 anos e não sabem, não estão bem informadas, não têm o tratamento correto em saúde, então a gente precisa ainda, alguém, né, muitos de nós ainda precisamos estar ali trabalhando para essa comunicação efetiva para a sociedade, e é isso que a gente tem feito, que a gente pesquisa aí asma grave, vocês conseguem encontrar de maneira fácil matérias em vários canais de comunicações aí, voltadas para o paciente. Eu me orgulho muito disso, porque eu já sei que a pessoa que recebe o diagnóstico tem onde buscar informação, e muitas vezes dessa forma que acaba chegando para as associações. Esse paciente acaba nos procurando porque leu alguma matéria. Aliás, foi assim que eu conheci a doutora Angela Ronda, foi através de uma matéria no site da Globo, que eu soube que existia um pneumologista, que eu sabia o que era um pneumologista. Foi a primeira pessoa que eu conheci através do Google, foi a doutora Angela Ronda.
tive o prazer de falar isso para ela pessoalmente alguns anos atrás no congresso. Então a comunicação ela também faz parte de ações de advocacy. Aliás, eu acho que uma das principais maneiras de se fazer advocacy é através da comunicação. E hoje está muito focada na mídia social, apesar da gente também tentar tirar um pouco de digital, porque são muitas verdades, tem pessoas que nem sempre estão dentro do meio digital, e ali a gente também tenta, alcançar as pessoas que não estão no meio digital, campanhas presenciais. Eu acho que o Cláudio vai falar também, mas eles fazem também muita campanha em escolas, então isso é extremamente importante, né? Com a sociedade civil, a associação, a gente tenta preencher algumas lacunas que, de certa forma, o Estado não consegue alcançar. Só queria deixar mais uma lição para a gente. Quando a gente fala de asma, a gente ainda esquece um pouco de falar sobre também reabilitação e prevenção. A gente já fala bastante de diagnóstico, de tratamento, nós temos acesso a imunobiológicos que eu nem imaginava, em 2015, quando a Giovana foi diagnosticada. A gente tem acesso a algumas terapias de alta tecnologia, mas ainda não tem acesso a tecnologias muito simples, que são os inalatórios. A minha filha ainda faz uso de inalatório, do tiotrópico, por exemplo, que ainda não é acessível para o paciente. Então, isso é só um exemplo de como ainda é desorganizado, todo o fluxo, a jornada do paciente, dentro do sistema de saúde. E quando eu falo de prevenção, eu falo sobre imunização, eu falo sobre organizar a estrutura desse paciente na atenção primária. A gente não fala sobre clima e qualidade do ar, a gente precisa falar mais sobre isso com a comunidade. O quanto agora até a Sociedade de Pneumo tem trazido o assunto sobre o impacto da asma no ar, no clima. Então isso tudo são pautas que a gente deve trazendo para o público e mantendo em evidência, Falar sobre tabagismo também é extremamente importante. Então, assim, a gente tem aqui um público que está dentro do consultório, que está dentro das UBS, mas nós também temos aqui representantes da sociedade, nós temos representantes do governo, que é interessante que a gente está fazendo essa troca e que vocês entendam aqui também as necessidades dos pacientes, a falta, de algumas questões de acesso. Então, é isso. Hoje a associação tem algumas proposituras que a gente defende, a gente tenta estar atento a outras proposituras de outras iniciativas, outros parlamentares que estão ali defendendo também a doença dentro do cenário político. Então, a política nacional é um exemplo, mas a gente tem outros projetos de lei no âmbito estadual que a gente também está defendendo. A campanha nacional de asma é uma delas. A gente criou a cor da asma, o azul claro, maio azul claro aqui no estado de São Paulo, pretende expandir isso. Então, todos os anos, no mês de maio, esse foi o primeiro ano, vocês vão continuar ouvindo falar do azul claro, que é a cor da asma, porque até isso é tão simples, A gente escuta falar do Outubro Rosa, inclusive nós estamos no Outubro Rosa, e a gente pensa que não, mas são campanhas que geram impacto, são campanhas que mantêm, como eu disse, o assunto em pauta na mídia, e é uma forma da gente fazer política pública discutindo essa questão. Então, começamos ali de baixo, tentando estruturar, criando uma campanha de combate, criando cor da asma, e tentando organizar as discussões no âmbito legislativo e executivo. E eu agradeço muito, mais uma vez, pelo convite e me coloco à disposição, coloco a Associação Brasileira de Asma também à disposição.